Olá. Hoje a gente vai fazer uma análise mais a fundo, sabe? Dos benefícios ambientais da energia solar. Vamos usar como base um artigo bem completo. O Energia Solar, um legado verde para o planeta. A ideia é entender, assim, como essa tecnologia ajuda o planeta, né? Olhando para emissões, recursos e até o uso da água. Para começar, talvez o ponto mais óbvio ou mais falado seja a questão das emissões, né? Dos gases de efeito estufa. Como é que a energia solar entra aí? Na prática mesmo. Olha, esse é realmente um dos impactos assim mais diretos, né, e super significativo. Durante a operação, os painéis solares, eles simplesmente não emitem CO2, metano, nada disso, nenhum poluente atmosférico. É um contraste, vamos dizer, radical com a queima de combustíveis fósseis. E o artigo que a gente está usando, ele reforça isso. Diz que essa característica é vital para a gente tentar frear o aquecimento global, sabe? E as consequências, tipo elevação do nível do mar. Adotar isso em larga escala tem um potencial enorme para reduzir as emissões globais, ajuda muito a alinhar os países com as metas climáticas. Entendi. E essa redução, se a gente for comparar, ela é grande mesmo? O artigo traz números, né? Traz sim, e os números são bem claros, viu? Tem uma tabela comparativa lá no material que mostra, assim, a energia solar fotovoltaica, que é a mais comum, né, dos painéis, ela gera algo entre 20 e talvez 50 gramas de CO2 equivalente por quilowatt-hora. Isso considerando todo o ciclo de vida, produção, tudo. Parece pouco. Parece pouco, mas aí você compara. O carvão, por exemplo, pode passar de 1.000 gramas por quilowatt-hora. Nossa. Tipo, quase 20 vezes mais. É uma diferença brutal, sabe? E aí, se você multiplica isso pela demanda de energia de uma cidade, de um país, são milhões de toneladas de emissões que deixam de ir para a atmosfera. Realmente impressionante. E além dessa questão do ar mais limpo, o artigo fala também da preservação de outros recursos naturais. Como é que isso funciona? Ah, sim, isso funciona porque a fonte primária é o sol, né? Que é um recurso, bom, para nossa escala humana é inesgotável. Diferente do carvão, do petróleo, do gás natural. A gente não precisa ficar cavando, perfurando, extraindo sem parar recursos que, além de finitos, causam dano ambiental enorme nessa extração. Pensa em desmatamento, poluição do solo, da água, destruição de habitat. A solar meio que liberta a gente dessa dependência. E tem um ponto que eu achei bem interessante sobre onde instalar os painéis, né? Para tentar minimizar ainda mais o impacto. Exato. O material até destaca isso, que dá para instalar os painéis solares em áreas que já estão meio degradadas, sabe? Tipo solos que já foram contaminados, ou até em cima de aterros sanitários que não são mais usados. Quer dizer, dá para gerar energia limpa sem precisar competir com terra boa para agricultura ou sem precisar desmatar mais. Ajuda a preservar os ecossistemas mais frágeis. E isso também tem a ver com baixo impacto na biodiversidade local que o artigo menciona. Falando nisso, em biodiversidade, o artigo compara o impacto da solar com outras fontes, né? Inclusive hidrelétricas, que muita gente ainda acha que são 100% limpas. Sim, essa comparação é bem reveladora. Porque, assim, os painéis solares, eles têm um impacto bem localizado, né? Relativamente baixo na fauna, na flora, especialmente se for bem planejado. Já as hidrelétricas, apesar de terem baixa emissão de carbono ali na operação, o impacto ambiental delas é gigantesco. Pensa só, para formar o reservatório inunda áreas enormes, altera completamente o ecossistema do rio, da terra em volta, desloca pessoas. E tem até a questão do metano, né, que pode ser liberado pela matéria orgânica que fica debaixo d'água. A solar fotovoltaica não tem esses problemas nessa escala toda. Faz sentido. Outro ponto que o artigo ressalta, e que talvez não seja tão óbvio para todo mundo, é a economia de água. Como que a energia solar ajuda nisso? Ah, esse ponto é fascinante e cada vez mais importante, né? Com a crise hídrica e tudo mais, a tecnologia fotovoltaica, ela praticamente não usa água para gerar eletricidade. É quase zero. Isso é um contraste absurdo com as usinas termoelétricas, por exemplo. Seja a carvão, o gás ou o nuclear. Elas precisam de volumes imensos de água para resfriar as turbinas. Verdade.
Então, num cenário de escassez de água, como a gente vê em várias regiões, essa vantagem da solar é imensa. Libera água para a agricultura, para o consumo das pessoas e evita aqueles conflitos todos por causa do uso da água para gerar energia. Entendi perfeitamente. Mas e o outro lado? Os painéis, eles têm uma vida útil, né? Não duram para sempre. Como fica a questão ambiental quando eles precisam ser descartados? Essa é uma preocupação super válida e está crescendo, claro, porque a gente está instalando cada vez mais painéis. A produção deles usa vários materiais, né? E se descartar de qualquer jeito, vira um problema ambiental. Só que o artigo aponta que está tendo muito avanço na reciclagem. Já tem processo para recuperar vidro, alumínio, silício, até prata. A indústria está caminhando para isso que chamam de economia circular, sabe? A ideia é reaproveitar o máximo possível para gerar menos lixo e não precisar extrair tanto material novo. Então, a gestão correta desses resíduos no fim da vida útil é fundamental para fechar o ciclo da sustentabilidade da solar. E para além de todos esses pontos ambientais, o artigo também faz uma conexão interessante com benefícios sociais. Não é só sobre o planeta, né? É sobre as pessoas também. Exatamente. Essa transição para a energia solar, ela acaba criando muitos empregos verdes, né? Em toda a cadeia, desde fabricar os painéis, instalar, operar, fazer manutenção, pesquisar, gera emprego. E tem outra coisa importante. Como a solar pode ser descentralizada, ela permite levar eletricidade para comunidades que estão isoladas, sabe? Longe da rede elétrica. Isso combate o que a gente chama de pobreza energética. Melhora muito a qualidade de vida, dá acesso à educação, saúde, abre oportunidade econômica e, claro, ajuda a criar uma consciência ambiental maior na sociedade como um todo. Então, assim, fazendo um resumo rápido do que a gente explorou aqui, baseado no artigo. Fica bem claro, né? A energia solar entrega um pacote bem robusto de benefícios. Menos poluição do ar, da água, conserva recursos, tem um impacto menor na biodiversidade, economiza a água e ainda por cima impulsiona o desenvolvimento social. É bastante coisa. Sem dúvida nenhuma. É uma peça central nessa transição energética que o mundo precisa fazer para um modelo mais limpo, mais resiliente para o clima. E com a tecnologia ficando cada vez mais barata, mais eficiente e com políticas de incentivo, o papel dela só tende a crescer. Vai ajudar muito a construir um futuro mais sustentável para a gente. Fica então talvez uma provocação final para a gente pensar um pouco. Se essa geração de energia solar ficar cada vez mais distribuída, sabe, no telhado de casa, nos prédios, nas comunidades, como é que isso poderia ir além de só trocar uma fonte suja por uma limpa? Será que poderia transformar mesmo nossa relação diária, coletiva, com a energia e com o ambiente? Talvez de jeitos que a gente ainda nem consegue imaginar direito hoje. Fica aí a reflexão.